Hello! Nosso tema é refugiados ambientais. Atualmente, a questão das imigrações forçadas vem sendo discutida de forma ampla. Grupos que migram forçadamente de seus países de origem são chamados de refugiados. Estes migram por motivos religiosos, raciais, discriminatórios, entre outros. Daí a necessidade da pesquisa, por se tratar de um tema preocupante e pouco discutido. Os imigrantes ambientais superam os imigrantes por guerra. O que parecia ficção se tornou realidade nesse século. Que existam hoje 50 milhões de pessoas obrigadas a deixar suas casas por problemas naturais ou por mudanças climáticas. Constata que as pessoas têm que deixar o lugar onde vivem porque, na maioria das vezes, eles são destruídos pelas forças da natureza e que são causadas pelas ações humanas. 2017. Agora, vai. Em 2008, 4,6 milhões de pessoas tiveram que se deslocar de seus países de origem em consequência de conflito armado, enquanto 20 milhões de pessoas tiveram que fazer o mesmo em decorrência de uma catástrofe ambiental. Ocorreu 15 milhões de refugiados ambientais. Já em 2010, essa cifra subiu para 38 milhões. O deslocamento ambiental e climático é a principal causa de refugiados ambientais. Logo, sendo um número tão alarmante de refugiados ambientais, deveriam receber tal atenção e amparo no qual não recebem. Recentemente, a gente se depara com muitos haitianos aqui no Brasil. Isso se deu após o terremoto em 2010 no Haiti e eles imigraram para cá em busca de melhores condições de vida. Pam, 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 pam. Ronaldo pergunta. Tema? Ronaldo pergunta. Quais são as causas das pessoas saírem de suas casas, do local onde vivem ou do país de origem? As degradações ambientais não ocorrem só de forma natural e violenta. Elas podem acontecer de forma mais lenta, modificando a relação do ser humano com o meio ambiente de forma mais devagar. Um exemplo disso foi o que aconteceu no Nepal. Os glaciares do Himalaia derreteram, inundando assim diversas cidades, e as pessoas tiveram que deixar e migrar para outros países. Sofrendo rápidas mudanças por conta de gases chamados efeitos estufa. A emissão desses gases está relacionada à queima de combustíveis fósseis. A exagerada produção de bens de consumo. E quanto mais se produz, mais se consome. E cada vez mais afeta o meio ambiente. Hoje verifica-se claramente a influência do homem no ambiente de todo o planeta. Problemas ambientais mais conhecidos pelo homem também é conhecido como aquecimento global. O aquecimento global é um problema muito sério nos dias de hoje. Segundo estimativas, a parcela da população que mais irá sofrer com a situação será novamente a parcela mais pobre. O aquecimento global é responsável pelo aumento dos mares, do nível dos mares, pelo derretimento das geleiras, pelos fenômenos como seca, entre outros fatores. Tsunamis, terremotos, inundações, acidentes de Fukushima, todos esses acidentes naturais violentos causaram massivos deslocamentos. A busca pela maior produção de bens, a lucratividade e a tecnologia faz com que vários países explorem de forma desordenada os recursos naturais. E com a alta industrialização, emitem gases poluentes que colocam o planeta em risco devido ao aquecimento global. Tem gerado sérias consequências no mundo todo. A sociedade tem, assim, que revisar os seus conceitos industriais para evitar catástrofes ambientais. Assim, desenvolver tecnologias sustentáveis tornou-se necessário. O aquecimento global é como um vetor das consequências de catástrofes ambientais. Os recursos naturais estão ameaçados. Então a gente pode concluir que ele é uma forma de imigração não só do presente, mas também no futuro. É o homem que desmata, o homem que explora os recursos naturais de forma indevida, o alto padrão de consumo, a industrialização, tudo isso faz com que milhões de pessoas se encontrem em situação de refugiamento. Todas as ações da natureza são respostas e resultados da ação humana. Mas não são só os humanos que sofrem com isso. Mas também os animais. E nós podemos encontrar uma onça. Ela se encontra em tal situação porque uma enxurrada devastou seu habitat. Pode perceber que ela se encontra muito desamparada, desabrigada e ela precisa muito de ajuda. Seria muito fácil ela sair ilesa dessa situação. Onça desnorteada, produto de uma queimada no seu habitat, exemplo de intervenção humana na vida dos animais. Uga! Espécies também
também sofrem com essa situação. Destacaremos os ursos polares. Devido ao derretimento das geleiras, muitos ursos polares acabam morrendo de fome ou afogados. Na Antártida, a situação não é diferente. O continente está encolhendo e os pinguins também sofrem muito com isso. Eles têm que percorrer distâncias maiores para conseguir alimento para si e seus filhotes e acabam se perdendo, vindo parar muitas vezes em costas de países tropicais como o Brasil. Oh God! Com risco de extinção por causa desse problema. Diante dessas situações, foram criadas convenções para minimizar os problemas das mudanças climáticas. O movimento econômico também deve preservar o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Se não mudar nossos atos e repensarmos nossas atitudes, populações inteiras vão se extinguir. As situações de pessoas desabrigadas serão cada vez mais frequentes. E nós devemos mudar isso. Atitudes simples podem mudar isso. Como plantar uma árvore. Controlar o uso de eletrodomésticos. Trocar sacolas plásticas por reutilizáveis. Sustentáveis. Não poluir o meio ambiente. Oi, valeu, mãe. Pode pausar, pode pausar. Não. Usar a bicicleta ao invés de automóveis ou na ausência de uma, deixar o carro na garagem e usar o transporte público. Trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas fluorescentes. Ajuda e muito ao mundo sustentável. Faça sua parte. E ajude os animais e pessoas que sofrem tanto com os desastres naturais causados pelos seres humanos. O animal sou eu! Atualmente, a questão das imigrações humanas nesse sentido. Ei, mãe, relaxa. Meu irmão, bora. Grupos que migram forçadamente. Eu falei, calcula assim. Tchau, espaço onde vivem. Sai, Ronaldo! Tu pausa. Agora que tá no clima no mundo atual tem sofrido Não só os humanos que sofrem com isso. Mas também os animais.